Vivemos em um mundo onde os objetos parecem ter permanência e a causa sempre precede o efeito. Mas um fenômeno surpreendente está revelando que o universo, nas menores escalas de átomos e partículas minúsculas, não funciona bem assim. Albert Einstein argumentou que isso não poderia ser real, chamando-o de ação fantasmagórica à distância. Einstein era como uma caixinha de surpresas. Todo dia, ele surgia com um novo desafio. Mas, depois de um século de disputas e descobertas, o experimento é simplesmente lindo. Estamos usando esse fenômeno para criar tecnologias revolucionárias. É talvez o conceito mais estranho da física. Ficamos com conclusões que não fazem o menor sentido. No entanto, pode ser o que forma a própria estrutura do nosso cosmos. É como estar em Alice no País das Maravilhas. Tudo é possível. A realidade é uma ilusão? A realidade é uma ilusão? Poderia algo aqui afetar misteriosamente algo ali? Um século de descobertas na física revela um micromundo estranho e contraintuitivo de átomos e partículas minúsculas que desafia nossa compreensão intuitiva do mundo que vemos ao nosso redor. É a mecânica quântica. Essa teoria estranha nos permitiu desenvolver as notáveis tecnologias da nossa era digital, mas ela faz uma previsão muito perturbadora: o entrelaçamento quântico. O entrelaçamento é essa conexão muito poderosa, mas estranha, que existe entre pares de partículas. Mesmo que estejam muito distantes, de certa forma, elas estão sempre coordenadas. Os blocos fundamentais da natureza poderiam estar conectados e influenciar-se instantaneamente, como se dois objetos pudessem espelhar um ao outro sem nenhuma conexão aparente. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Ele rejeitou a ideia e tentou provar que não poderia ser real. Você poderia ter situações em que a causa e o efeito acontecem ao mesmo tempo. Mas se o entrelaçamento não é real, tecnologias de ponta poderiam estar em perigo. Computadores quânticos, criptografia quântica, eles dependem do entrelaçamento ser um fato no mundo. Por trás de tudo, há uma pergunta profunda. Vivemos num universo de leis de senso comum de Einstein ou em uma bizarra realidade quântica que permite conexões fantasmagóricas através do espaço e do tempo? O experimento nas Ilhas Canárias, uma batalha cósmica pela realidade. A 300 milhas da costa africana ocidental, em uma das Ilhas Canárias, uma equipe de físicos está montando um experimento notável que usará quase toda a extensão do universo para resolver a questão: o fenômeno aparentemente impossível do entrelaçamento quântico é uma ilusão ou ele é realmente real? Liderando a equipe está Anton Zelingeras. Ele nos conta: estamos subindo a montanha em direção ao Roque de los Muchachos. Tudo parece perfeito hoje. É um empreendimento precário. Eles têm uma pequena janela de tempo em dois dos maiores telescópios da Europa. Cada um focará simultaneamente em um quasar diferente, uma galáxia extremamente distante emitindo enormes quantidades de luz de seu núcleo. Essa luz será usada para controlar equipamentos precisos que devem ser perfeitamente alinhados para fazer medições em minúsculas partículas subatômicas. E se isso não for complicado o suficiente, o tempo na montanha é notoriamente imprevisível. A equipe precisa de condições perfeitas para o experimento funcionar. Zeilinger comenta: no final pode estar funcionando sem problemas, ou algumas decisões precisam ser tomadas, você sabe, em um estado de excitação no último instante. Com o experimento finalmente montado, a equipe assume suas posições. David Kaiser trabalhou neste experimento com seus colegas Jason Galiciano e Andy Friedman por 4 anos. Coordenando todo está Dominic Rausch. O experimento é seu projeto de tese e levou anos para ser feito. Mas, à medida que a escuridão cai, as temperaturas na montanha começam a despencar. Uma voz no rádio informa: ok, tem más notícias. Eles foram instruídos a deixar o William Herschel, porque a estrada será muito perigosa, perigosa demais, então eles têm que descer agora. Kaiser responde: muito gelo? Sim. Tudo bem. No dia seguinte, a equipe se prepara para outra tentativa. Eles verificam se o equipamento não foi afetado pelo tempo. Mas agora, o ar está denso com nuvens. Zeilinger aponta: aqui está a umidade nos vários telescópios, e você vê que a umidade é de 100%. Então, enquanto isso durar, não podemos fazer muito. As equipes em ambos os telescópios esperam, mas as nuvens não se dissipam. Toda a preparação foi em vão. O tempo nesses enormes telescópios é precioso, e o deles acabou.
Este ambicioso teste de entrelaçamento quântico deve esperar. O nascimento da Quantum, o desafio de Einstein. Por que os físicos estão tão determinados a colocar este aspecto bizarro da mecânica quântica no teste final? Para explorar o início da história, David Kaiser veio a Bruxelas, a cidade para onde Einstein travejou em 1927 para participar de uma reunião sobre uma nova teoria que descrevia um micromundo de átomos e partículas minúsculas, a mecânica quântica. Kaiser afirma: a mecânica quântica é uma das conquistas intelectuais mais incríveis da história humana. Shohrine Ghosh complementa: pela primeira vez, os cientistas foram capazes de investigar um mundo que, até então, era bastante invisível para nós. Olhando para o mundo na escala de átomos, 1 milhão de vezes menor que a largura de um cabelo humano. Uma maneira de pensar sobre as escalas é que se você pegar um objeto do cotidiano, como uma bola de futebol, e aumentar essa bola de futebol de modo que você possa ver os átomos individuais, você teria que torná-la aproximadamente do tamanho da Terra. E então mover-se para dentro do planeta. Então você está no mundo dos átomos e partículas. Era a natureza das partículas fundamentais que compõem o mundo que vemos ao nosso redor que Einstein tinha vindo a Bruxelas para discutir, e foi aqui que Einstein entrou em um debate acalorado que levaria à descoberta do entrelaçamento quântico, um conceito que o perturbaria pelo resto de sua vida. David Kaiser veio ao lugar onde tudo começou. Kaiser descreve: este é o edifício original do Instituto Solvay, lindo edifício grandioso, e este é o lugar, em outubro de 1927, onde foi realizada a 5ª Conferência de Solvay. Esta série incrível de uma semana de discussões sobre o que o mundo era realmente feito, sobre a natureza da matéria e a nova teoria quântica. E estes degraus são os mesmos degraus nos quais esta famosa fotografia de grupo foi tirada. É uma coleção de algumas das pessoas mais brilhantes do mundo. Aqui na primeira fila, vemos Albert Einstein e a grande Marie Curie e Max Planck. Na última fila, de pé, o elegante Erwin Schrödinger. E esses jovens arrogantes de 20 e poucos anos, Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli. Esses cientistas foram os pioneiros da mecânica quântica. Kaiser revela: eu tinha uma versão enorme dessa fotografia na parede. Era um pôster no meu dormitório da faculdade. Meus colegas de quarto tinham suas bandas favoritas e eu tinha a Conferência de Solvay de 1927, o que diz muito. Esta foi uma das maiores reuniões de mentes da história. Mais da metade eram ou se tornariam ganhadores do Prêmio Nobel. Seus experimentos estavam mostrando que, no fundo da matéria, minúsculas partículas como átomos e seus elétrons orbitando não eram pequenas esferas sólidas. Elas pareciam difusas e indefinidas. Kaiser explica: então, este grupo aqui, estas eram as pessoas que acabavam de investigar cada vez mais e mais profundamente para encontrar o que esperavam ser um alicerce do que o mundo era feito, e, para sua surpresa, encontraram coisas cada vez menos sólidas à medida que investigavam. Este mundo não era de pequenos tijolos que ficavam menores e menores. Em algum momento, os tijolos deram lugar a essa pasta, e o que parecia solidez, firmeza, na verdade se tornou muito confuso e uma maneira completamente nova de pensar sobre a natureza. A teoria da mecânica quântica, apresentada na reunião, era estranha. Dizia que uma partícula, como um elétron, não é fisicamente real até ser observada, medida por um instrumento que pode detectá-la. Antes de ser detectada, em vez de ser uma partícula sólida, um elétron é apenas uma onda difusa, uma onda de probabilidade. Sean Carroll elucida: esses objetos, como elétrons e átomos, quando descrevemos matematicamente seu comportamento, a única coisa que podemos descrever é a probabilidade de estarem em um lugar ou outro. É como uma onda de todas aquelas diferentes possibilidades. Não é que o elétron esteja em um lugar ou outro, nós simplesmente não sabemos. É que o elétron realmente é uma combinação de todos os lugares possíveis em que ele poderia estar até que o olhemos. A mecânica quântica nos diz apenas a probabilidade das propriedades de uma partícula, como sua localização. As leis da natureza não eram mais afirmações definitivas sobre o que aconteceria a seguir. Eram apenas afirmações sobre probabilidades. E Einstein sentiu: bem, isso é uma derrota. Você está desistindo do coração do que a física tem sido, ou seja, dar uma descrição completa da realidade. Para Einstein, a ideia de que as partículas só surgem quando são observadas é semelhante à magia. Disse que ele perguntou:
Você realmente acredita que a Lua não está lá quando você não está olhando para ela? Fora do ambiente formal da conferência, Kaiser cumprimenta. Bonsoir. Ele desafiou o defensor mais vocal dessas ideias, o grande físico dinamarquês Niels Bohr. Kaiser narra. Einstein aparecia para o café da manhã no hotel e Niels Bohr estaria lá, e Einstein apresentaria seu último desafio. Niels Bohr resmungava e ponderava e conferia com seus colegas mais jovens. Eles iam para a reunião formal no instituto e, de alguma forma, toda noite, na hora do jantar, Bohr tinha uma resposta. Um dos observadores disse que Einstein era como uma caixinha de surpresas. Todo dia ele surgia com um novo desafio. E Bohr se virava de um lado para o outro e, no final, no jantar, havia esmagado aquele e tudo começava de novo. Para Bohr e seus colegas, a mecânica quântica não apenas explicava os resultados experimentais, suas matemáticas eram elegantes e belas. E como Einstein não havia encontrado falhas em suas equações, eles deixaram a reunião de Solvay se sentindo mais confiantes do que nunca em suas ideias. Mas Einstein não desistiu de sua convicção de que a mecânica quântica estava falha. E em sua recusa em aceitar as estranhas implicações da teoria, ele acabaria descobrindo algo ainda mais estranho. O paradoxo EPR, o coração do desacordo. Em 1933, com o Partido Nazista no poder na Alemanha, Einstein decidiu se estabelecer na América e assumiu uma posição no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, New Jersey. Ele recrutou 2 físicos para ajudá-lo, Nathan Rosen e Boris Podolsky. E em 1935, no chá da tarde, os 3 homens avistaram uma possível falha na mecânica quântica que abalaria as próprias bases da teoria. Eles notaram que a matemática da mecânica quântica levava a uma situação aparentemente impossível. Hoje, Robert Dicraft é o diretor do Instituto. Ele lembra. Aparentemente, Podolsky diria: bem, professor Einstein, isso é muito importante em seus argumentos, mostrando que a teoria quântica é incompleta. Então eles tiveram essa discussão muito animada, e o que ainda pode acontecer é, agora você tem um monte de cientistas discutindo e, em algum momento, alguém diz, vamos escrever um artigo juntos. Então, eles fizeram. O artigo deles, conhecido hoje como EPR, argumentava que as equações da mecânica quântica previam uma conexão impossível entre partículas, um efeito aparentemente mágico. Seria como ter 2 partículas, cada uma escondida sob um copo. Olhar para uma misteriosamente faz com que a outra se revele também, com propriedades correspondentes. A teoria quântica sugeria que esse efeito poderia acontecer no mundo real, por exemplo, com partículas de luz, fótons. As equações implicavam que uma fonte de fótons poderia criar pares de tal forma que, quando medimos um fazendo-o sair de seu estado difuso, o outro misteriosamente sai de seu estado difuso no mesmo instante, com propriedades correlacionadas. O artigo de 1935 que descreveu esse efeito se tornou o trabalho mais referenciado de Einstein de todos. Ele cativou gerações de físicos, incluindo Anton Zeilinger. Zeilinger compartilha: o artigo Einstein-Podolsky-Rosen me fascinou, e eu tive que lê-lo pelo menos 5 ou 6 vezes até finalmente entender o que estava acontecendo. Então ele não me deixou ir novamente. Outra maneira de pensar nas partículas emparelhadas é imaginar um jogo de azar que é de alguma forma manipulado. Zeilinger exemplifica. Suponha que eu tivesse um par de dados quânticos. Coloco esses 2 dados quânticos no meu copinho, jogo-os. Olho para eles, mostram o mesmo número, 6. Coloco-os novamente no copo, jogo-os novamente. Agora ambos mostram 3. Coloco-os novamente, jogo novamente, e agora ambos mostram 1. O ponto agora é, o que eu vejo aqui é que vejo 2 processos aleatórios, ou seja, cada dado mostrando um número, mas esses 2 processos aleatórios fazem o mesmo. É realmente alucinante. Como 2 partículas poderiam agir em uníssono mesmo quando estão separadas uma da outra? Kaiser explica. Essencial para o argumento EPR é que essas partículas podem ser separadas a uma distância arbitrária. Uma poderia estar aqui em Princeton, outra poderia estar na galáxia de Andrômeda. E ainda assim, de acordo com a mecânica quântica, uma escolha para medir algo aqui está de alguma forma afetando instantaneamente o que poderia ser dito sobre essa outra partícula. Você não pode ir de Princeton para Andrômeda instantaneamente.
E ainda assim, isso, eles argumentaram, é o que as equações da mecânica quântica pareciam implicar, e isso, eles disseram, tanto pior para a mecânica quântica. O mundo simplesmente não pode operar dessa forma. Para Einstein, esse efeito estranho conflitava com o conceito mais básico que usamos para descrever a realidade: o espaço. Para ele, objetos, partículas, tudo que existe está localizado no espaço. O espaço, junto com o tempo, era o ingrediente-chave em sua teoria da relatividade especial, com sua famosa equação E igual a mc². Carroll afirma: Einstein, é claro, era um mestre do espaço-tempo. Ele pensava que se algo acontecesse aqui, isso não deveria mudar imediata e instantaneamente algo que está acontecendo ali, o princípio da localidade, como o chamamos atualmente. Para Einstein, é simplesmente bom senso que, se os objetos estão separados no espaço, para um afetar o outro, algo deve viajar entre eles, e essa viagem leva tempo. Partículas quânticas agindo em uníssono poderiam ser explicadas se estivessem se comunicando, uma partícula enviando instantaneamente um sinal para outra, dizendo-lhe quais propriedades deveria ter. Mas isso exigiria um sinal viajando mais rápido que a velocidade da luz, algo que a teoria da relatividade especial de Einstein havia provado ser impossível. E isso significava que as partículas eram difusas e indefinidas até o momento em que eram observadas. Em vez disso, Einstein pensou que as partículas deveriam ser reais desde o início. Elas devem carregar consigo uma camada oculta de física mais profunda que determina suas propriedades desde o começo. Quase da mesma forma que os truques de mágica, embora pareçam misteriosos, têm uma explicação oculta. Mas essa física oculta estava faltando na teoria quântica. Então, Einstein, Podolsky e Rosen argumentaram que a mecânica quântica estava incompleta. Dick Gruff revela: Podolsky estava muito entusiasmado com este projeto. Na verdade, ele estava tão entusiasmado que correu para o New York Times e lhes deu a notícia. Então, Einstein ficou realmente chateado com Podolsky e, aparentemente, ele não falou mais com ele. O legado de Bell, a verdade do entrelaçamento. Quando Niels Bohr soube do artigo de Einstein, ele escreveu uma resposta obscura, argumentando que uma partícula poderia de alguma forma influenciar misteriosamente a outra. Esse fenômeno aparentemente impossível ficou conhecido como entrelaçamento quântico, mas Einstein o descartou como ações fantasmagóricas à distância. Ninguém conseguia pensar em um experimento para testar se Einstein ou Bohr estavam certos, mas isso não impediu físicos e engenheiros de usar a mecânica quântica para fazer coisas novas. Gauss aponta: nas décadas de 30 e 40, o debate em torno do artigo EPR meio que diminui, mas a teoria quântica realmente decola. A matemática leva a todos os tipos de desenvolvimentos incríveis. Deixando o entrelaçamento de lado, as equações da mecânica quântica permitiram aos cientistas do Projeto Manhattan desenvolver a bomba atômica, e nos anos após a Segunda Guerra Mundial, pesquisadores nos laboratórios Bell em New Jersey usaram a teoria quântica para desenvolver um dos primeiros lasers, onde um homem em filme comenta: em nossos laboratórios, homens experimentam com uma luz antes inimaginável no mundo natural. E construíram pequenos dispositivos que poderiam controlar o fluxo de eletricidade, transistores. Outro homem em filme diz: é destinado a jogar um papel vital em seu futuro eletrônico. Os transistores se tornaram os blocos de construção do campo emergente da eletrônica. Computadores, drives de disco, toda a revolução digital logo se seguiu, tudo tornado possível pelas equações da teoria quântica. No entanto, as questões de Einstein sobre o entrelaçamento e o que isso implicava sobre a incompletude da mecânica quântica permaneceram sem resposta até a década de 1960, quando um físico da Irlanda do Norte fez uma descoberta notável: John Bell. Kaiser conta: Bell era um estudante de física muito talentoso, mas rapidamente se sentiu insatisfeito com o que considerava quase uma espécie de desonestidade entre seus professores. Bell insistia que as questões de Einstein sobre a mecânica quântica não haviam sido abordadas.
Kaiser recorda. Ele entrava em discussões acaloradas com seus professores. Não nos diga que Bohr resolveu todos os problemas. Isso realmente merece mais reflexão. Bell afirma. A mecânica quântica tem sido fantasticamente bem-sucedida. Portanto, é uma situação muito intrigante que, na base de todo esse sucesso impressionante, existam essas grandes dúvidas. Carroll observa. É uma coisa muito estranha que, desde a década de 1930, a ideia de sentar e pensar profundamente sobre os fundamentos da mecânica quântica tem sido desrespeitosa entre os físicos profissionais. Quando as pessoas tentavam fazer isso, elas eram expulsas dos departamentos de física. E assim, para alguém como Bell, ele precisava ter um trabalho diário fazendo física de partículas comum, mas à noite, se sabe, escondido, ele podia trabalhar nos fundamentos da mecânica quântica. Bell se tornou um físico de partículas líder no CERN, em Genebra, mas ele continuou a explorar o debate entre Einstein e Bohr. E em 1964, ele publicou um artigo surpreendente. Bell provou que as ideias de Bohr e Einstein faziam previsões diferentes. Se você pudesse realizar aleatoriamente uma das duas medições possíveis em cada partícula e verificar com que frequência os resultados se alinhavam, a resposta revelaria se vivíamos no mundo de Einstein, um mundo que seguia leis de senso comum, ou de Bohr, um mundo que era profundamente estranho e permitia conexões quânticas fantasmagóricas. Kaiser pondera. Agora sabemos, em retrospectiva, que este foi um dos artigos mais significativos na história da física, não apenas na história da física do século XX, na história do campo como um todo. Mas o artigo de Bell aparece neste, se sabe, tipo obscuro jornal. De fato, o próprio jornal fecha alguns anos depois. Isso não é central para a comunidade física, é meio que diligentemente arquivado nas prateleiras da biblioteca e depois esquecido. Literalmente, ele acumula poeira na prateleira. Os pioneiros da teoria quântica na prática. Alguns anos depois, completamente por acaso, um brilhante físico experimental deparou-se com um artigo de Bell. John Clauser relata. Eu pensei que este era um dos artigos mais incríveis que eu já tinha lido em toda a minha vida, e eu ficava me perguntando, bom, puxa, isso é maravilhoso, mas onde está a evidência experimental? John trabalhou na teoria de Bell com seu colega físico Abner Shimoni, e na Universidade da Califórnia, Berkeley, começou a trabalhar em um experimento para testá-la. Ele tinha talento para mexer no lab e construir as peças de que precisava. Clauser compartilha. Eu costumava vasculhar aqui, garimpar e mergulhar em lixeiras por equipamentos antigos. Este era uma fonte de alimentação para lasers de diodo. Isso parece algo que eu construí. Aqui está uma foto do experimento que eu fiz. Eu tinha mais cabelo naqueles dias. Aqui está outra foto. Esta é de Stu Friedman, que trabalhou nele comigo. Peça por peça, John Clauser e Stuart Friedman construíram o primeiro experimento de teste de Bell do mundo. Eles focaram um laser em átomos de cálcio, fazendo com que emitissem pares de fótons que as equações da teoria quântica sugeriam que deveriam estar entrelaçados. Eles registraram se os fótons passavam ou não por filtros em cada lado e verificaram com que frequência as respostas concordavam. Após centenas de milhares de medições, se os pares fossem mais correlacionados do que a física de Einstein previa, eles deveriam estar fantasmagoricamente entrelaçados. Clauser afirma, vimos a correlação mais forte característica da mecânica quântica. Nós a medimos, e foi isso que obtivemos. O resultado foi exatamente o que a mecânica quântica de Bohr previu. O experimento parecia mostrar que as conexões fantasmagóricas do entrelaçamento quântico realmente existiam no mundo natural. Poderia ser que o grande Albert Einstein estivesse errado? Entrelaçamento e o futuro digital. Notavelmente, as primeiras pessoas a reagir a este resultado extraordinário não foram os principais físicos do mundo. Clauser brinca. A definição de Ronald Reagan de um hippie é alguém que se veste como Tarzan, tem cabelo como Jane e cheira a Tita. Um pequeno grupo de físicos de mente aberta no coração da cena New Age de São Francisco entrou em contato com John. Kaiser observa. Eles se autodenominavam Grupo Fundamental Physics. Eles soletravam física com F. Alguns membros experimentavam drogas psicodélicas. Quer dizer, eles estavam meio que no fluxo da cena hippie, e esse grupo estava simplesmente hipnotizado pela questão do entrelaçamento. Clauser conta. A ideia era apenas discutir assuntos marginais com a mente aberta. E eu pensei, claro, é meio que o que eu faço.
Eles estavam fazendo o melhor para ligar o misticismo oriental ao entrelaçamento quântico. Eles venderam muitos livros didáticos populares. Havia muitos seguidores. Seus livros se tornaram best-sellers, como O Tal da Física, que destacava que a filosofia oriental e o entrelaçamento quântico descreviam uma profunda conexão entre as coisas no universo. Era a grande unicidade cósmica. O grupo realizou reuniões no icônico Instituto Esalen. Clauser descreve: era um lugar maravilhoso e lindo onde eles discutiam todas essas ideias. Ficava bem na costa do Pacífico, com o transbordamento das banheiras de hidromassagem caindo pelos penhascos no Oceano Pacífico. Pelo que eu sei, nenhuma conexão útil com o misticismo oriental foi descoberta pelo grupo. O grupo Fundamental Physics pode não ter descoberto os segredos da unicidade cósmica, mas ao ver o entrelaçamento como algo central para a física, eles estavam décadas à frente de seu tempo. 40 anos depois, laboratórios de ponta em todo o mundo estão agora correndo para aproveitar o entrelaçamento quântico para criar novas tecnologias revolucionárias, como computadores quânticos. Gousse explica: em nossos computadores do dia a dia, a unidade fundamental de computação é um bit, um dígito binário, 0 ou 1. E dentro do computador há todos esses transistores, que estão ligando e desligando correntes. Ligado é 1, desligado é 0. E essas combinações levam à computação universal. Com um computador quântico, você começa com uma unidade fundamental que não é um bit, mas um bit quântico, que não é realmente um 0 ou 1, mas pode ser fluido. Um bit quântico faz uso da indefinição do mundo quântico. Um qubit, como é conhecido, pode ser 0 ou 1, ou uma combinação de ambos. Uma partícula ou minúsculo sistema quântico pode ser transformado em um qubit. E hoje, não são apenas pares de partículas que podem ser entrelaçados. Grupos de qubits podem ser ligados com entrelaçamento para criar um computador quântico. Quanto mais qubits, maior o poder de processamento. No laboratório de computação quântica do Google em Santa Bárbara, a equipe recentemente conseguiu criar um pequeno chip que contém uma matriz de 72 qubits. A tarefa da pesquisadora Marissa Justina e seus colegas é enviar sinais para esses microscópicos qubits para controlá-los e entrelaçá-los. Justina diz: montado na parte inferior desta placa, temos o próprio chip de processamento quântico. Em essência, um playground quântico, poderíamos dizer. Cada quantum é um objeto quântico que devemos ser capazes de controlar à vontade. Pensar nele como a versão mais rápida daquele PC ali seria um grande desrespeito. Pode ser muito mais do que isso. Ao usar qubits entrelaçados, os computadores quânticos poderiam resolver problemas do mundo real que os computadores tradicionais simplesmente não conseguem lidar. Por exemplo, um vendedor tem que viajar para várias cidades e quer encontrar a rota mais curta. Parece fácil, mas com apenas 30 cidades, há tantas rotas possíveis que levaria um computador comum, mesmo um poderoso, centenas de anos para tentar cada uma e encontrar a mais curta. Mas com um punhado de qubits entrelaçados, um computador quântico poderia resolver o caminho ideal em uma fração do número de etapas. Há outra razão pela qual equipes como a de Marissa estão correndo para criar um computador quântico poderoso: quebrar códigos secretos. No mundo de hoje, tudo, desde compras online até comunicações militares secretas, é protegido de hackers usando códigos digitais seguros, um processo chamado criptografia. Mas e se os hackers pudessem obter computadores quânticos? Gousse adverte: um computador quântico poderia quebrar nossos melhores protocolos de criptografia em minutos, enquanto um computador comum, ou mesmo uma rede de supercomputação hoje, não conseguiria, mesmo com meses de tempo. Mas enquanto o entrelaçamento quântico pode ser uma ameaça à criptografia tradicional, ele também oferece uma alternativa ainda mais segura: um sistema de comunicação que as próprias leis da física protegem de ataques secretos. Uma internet inquebrável. Pesquisadores na China estão liderando o caminho. Aqui em Xangai, na Universidade de Ciência e Tecnologia, Jian Weipan dirige um centro de pesquisa quântica líder.
Suas equipes estão trabalhando para aproveitar as propriedades do mundo quântico. Eles podem enviar mensagens secretas usando um fluxo de fótons em um sistema que detecta instantaneamente qualquer tentativa de espionagem. A equipe de Jian Weipan criou uma rede de fibras óticas com mais de 1.000 milhas de comprimento, que pode transportar informações seguras de Pequim a Xangai. É usada por bancos e empresas de dados. Mas há um limite para a distância que os sinais quânticos podem ser enviados através da fibra ótica. Para enviar sinais mais longe, a equipe de Jian Weipan lançou o primeiro satélite de comunicação quântica do mundo. Acima da atmosfera da Terra, há menos obstáculos, e as partículas quânticas podem viajar muito mais longe. Todas as noites, equipes em terra se preparam para rastrear o satélite no céu. O equipamento de orientação a laser se fixa e permite que os sinais sejam enviados e recebidos. A equipe pretende usar este equipamento para criar um novo sistema de comunicação seguro usando o entrelaçamento quântico. O satélite envia fótons entrelaçados para 2 usuários. Um bisbilhoteiro poderia interceptar um dos fótons entrelaçados, medi-lo e enviar um fóton de substituição. Mas não seria um fóton entrelaçado. Suas propriedades não corresponderiam. Ficaria claro que um bisbilhoteiro estava na linha. Em teoria, essa técnica poderia ser usada para criar uma rede de comunicação global totalmente segura. Pan anuncia. Então, o próximo passo é: teremos uma estação terrestre, por exemplo, no Canadá, e também na África e em muitos países. Então, usaremos nosso satélite para a comunicação quântica global. Queremos levar essa tecnologia o mais longe possível. Estes são os primeiros passos na criação de uma internet quântica do futuro totalmente inquebrável, tornada possível pelo entrelaçamento quântico. Os fantasmas da incrível ação quântica. Mas há um problema. E se o entrelaçamento quântico, ação fantasmagórica à distância, não for real afinal? Isso poderia significar que os fótons entrelaçados não são o caminho para a segurança completa. A questão remonta ao experimento de teste de Bell, de Clauser e Friedman. Nos anos após seu trabalho pioneiro, os físicos começaram a testar possíveis brechas em seu experimento, maneiras pelas quais a ilusão de entrelaçamento poderia ser criada, de modo que o efeito poderia não ser tão fantasmagórico afinal. Uma brecha é especialmente difícil de descartar. Em experimentos modernos de teste de Bell, dispositivos em cada lado testam se os fótons podem passar por um de 2 filtros que são escolhidos aleatoriamente, efetivamente fazendo uma das 2 perguntas e verificando com que frequência as respostas concordam. Após milhares de fótons, se os resultados mostrarem mais concordância do que a física de Einstein prevê, as partículas devem estar fantasmagoricamente entrelaçadas. Mas e se algo tivesse influenciado misteriosamente o equipamento para que as escolhas dos filtros não fossem verdadeiramente aleatórias? Kaiser questiona. Existe alguma causa comum, no passado distante, antes mesmo de você ligar seu dispositivo, que poderia ter influenciado as perguntas a serem feitas e os tipos de partículas a serem emitidos? Talvez alguma partícula estranha, talvez alguma força que não tenha sido levada em consideração, de modo que o que parece entrelaçamento possa de fato ser um acidente, uma ilusão. Talvez o mundo ainda haja como Einstein pensava. É essa brecha que a equipe no Observatório de Alta Altitude nas Ilhas Canárias está trabalhando para resolver. Com a mecânica quântica agora mais estabelecida do que nunca, eles estão determinados a colocar o entrelaçamento no teste final e, finalmente, resolver o debate Einstein-Bohr, além de qualquer dúvida razoável. A equipe está criando uma versão gigante do teste de Bell de Clauser e Friedman, com o universo inteiro como sua bancada de laboratório. Neste teste cósmico de Bell, a fonte das partículas entrelaçadas está a cerca de 1/3 de milha de cada um dos detectores. A equipe deve enviar pares de fótons perfeitamente sincronizados pelo ar para cada lado. Ao mesmo tempo, os telescópios coletarão luz de 2 galáxias extremamente distantes e extremamente brilhantes, chamadas quasares. Estes estão entre os objetos mais brilhantes no céu, emitindo luz em poderosos jatos. Variações aleatórias nesta luz controlarão quais filtros são usados para medir os pares de fótons. E como os quasares estão tão distantes, a luz viaja há bilhões de anos para chegar à Terra,
torna incrivelmente improvável que algo possa estar influenciando a natureza aleatória do teste. Se o experimento for bem-sucedido, a equipe terá resolvido a brecha e mostrado que o entrelaçamento quântico é tão fantasmagórico quanto Bohr sempre afirmou. Dominique e Jason estão em um telescópio. Anton está no outro. Uma pessoa no rádio informa, movendo. Outra pessoa comenta, tudo bem, nível de contagem escura. E outra voz no rádio, ok, isso é bom. Raut explica, então estamos fazendo tudo de uma vez agora. Então os caras, para os links, estão definindo o estado do par de fótons entrelaçados. Estamos tentando adquirir o quasar. Estamos apenas centralizando e tornando o campo de visão o menor possível, para ter certeza de que temos apenas o quasar. Ok, está guiando agora. Sim, vamos esperar por mais uma imagem. Ok, deste. Uma voz diz, tudo bem. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Sim, isso é bom. Parece 90, digamos 91 para ser conservador, de pureza. Com os telescópios agora fixados em dois quasares diferentes, a equipe começa a fazer as leituras. Uma voz no rádio comunica. As contagens vermelhas, 12.000. Contagens azuis, 7.000. Zeilinger declara. Fizemos um teste completo. O teste cósmico de Bell completo. Uma voz pergunta. O quê? E Zeilinger responde. Sim, estamos fazendo um teste cósmico de Bell completo. Está funcionando. A luz dos quasares está selecionando quais filtros são usados para medir os fótons entrelaçados. Raut comenta. É emocionante, é? Agora temos um teste, mas não é claro qual será o resultado. Uma voz no rádio diz, movendo. Outra voz, tudo bem, tudo é exatamente o mesmo. Lindo, perfeito, sim. A conclusão surpreendente e o futuro da física. 2 meses depois, de volta a Viena, a equipe analisa os dados experimentais. Rausch prevê. Isso pode levar um segundo. Os números parecem realmente ótimos, e é extremamente prazeroso ver que tudo isso funcionou tão bem. Vemos claramente correlações que correspondem à mecânica quântica. Os resultados mostram o entrelaçamento. E como a luz dos quasares que controlava o teste tinha quase 8 bilhões de anos, é extremamente improvável que algo pudesse ter afetado sua natureza aleatória. Essa brecha restante parece estar fechada. Zeilinger expressa. O experimento que fizemos é simplesmente fantástico. O grande cosmos desce para controlar um pequeno experimento quântico. Isso em si é lindo. Kaiser confessa. Sabe, honestamente, eu ainda me arrepio. Quer dizer, quando percebo o que nossa equipe foi capaz de fazer nesta jornada intelectual que se estende até os primeiros anos do século XX, há quase nenhum espaço restante para uma espécie de explicação alternativa tipo Einstein. Não a descartamos, mas a empurramos para um canto tão minúsculo do cosmos a ponto de torná-la ainda mais implausível para qualquer coisa além do entrelaçamento explicar nossos resultados. Aceitar que o entrelaçamento faz parte do mundo natural ao nosso redor tem implicações profundas. Significa que devemos aceitar que uma ação em um lugar pode ter um efeito instantâneo em qualquer lugar do universo, como se não houvesse espaço entre eles. Ou que as partículas só adquirem propriedades físicas quando as observamos. Ou devemos aceitar ambos. Gauss conclui. Ficamos com conclusões sobre o universo que não fazem o menor sentido. A ciência está saindo de todos os nossos limites do senso comum. É quase como estar em Alice no País das Maravilhas, certo? Onde tudo é possível. Entrelaçamento. Tecendo a própria realidade. Foi primeiramente visto como uma consequência indesejável, mas inevitável da mecânica quântica. Agora, após quase um século de disputas e descobertas, a ação fantasmagórica à distância está finalmente no coração da física moderna. No Instituto de Estudos Avançados, onde o conceito de entrelaçamento foi descrito pela primeira vez, pesquisadores estão agora usando em sua busca por uma única teoria unificada do universo, o santo grau da física.
As teorias de Einstein da relatividade especial e geral descrevem perfeitamente o espaço, o tempo e a gravidade nas maiores escalas do universo, enquanto a mecânica quântica descreve perfeitamente as menores escalas. No entanto, essas duas teorias nunca foram reunidas, Dijkgraaf sugere. Até agora, ainda não tivemos uma única teoria completa que seja tanto mecânica quântica quanto que reproduz a previsão da maravilhosa teoria da relatividade geral de Einstein. Talvez o segredo seja o entrelaçamento. E se o próprio espaço for realmente criado pelo minúsculo mundo quântico? Assim como a temperatura, quente e fria, consiste simplesmente no movimento de átomos dentro de um objeto, talvez o espaço, como o conhecemos, surja de redes de partículas quânticas entrelaçadas. É uma ideia alucinante. Dijkgraaf comenta: o que estamos aprendendo hoje em dia é que talvez tenhamos que abrir mão do que Einstein considerava sagrado, ou seja, espaço e tempo. Então ele sempre pensava, bem, temos pequenos pedaços de espaço e tempo, e a partir disso construímos o universo inteiro. Em uma teoria radical, conhecida como universo holográfico, espaço e tempo são criados por partículas quânticas entrelaçadas em uma esfera infinitamente distante. Dijkgraaf elabora. O que está acontecendo no espaço, de certa forma, é tudo descrito em termos de uma tela aqui fora. A descrição final da realidade reside nesta tela. Pense nisso como uma espécie de bits quânticos vivendo nessa tela. E isso, como um projetor de cinema, cria uma ilusão da realidade tridimensional que estou experimentando agora. Pode ser impossível entender intuitivamente essa ideia matemática selvagem, mas ela sugere que o entrelaçamento poderia ser o que forma a verdadeira estrutura do universo. Dijkgraaf conclui. O elemento mais intrigante do entrelaçamento, que, de alguma forma, dois pontos no espaço podem se comunicar, torna-se menos problemático, porque o próprio espaço desapareceu. No final, temos apenas este mundo quântico-mecânico. Não há mais espaço. E então, de certa forma, os paradoxos do entrelaçamento, o paradoxo EPR, desaparece no ar. Carroll finaliza. Verdadeiramente entender a mecânica quântica só acontecerá quando nos colocarmos no lado do entrelaçamento e pararmos de privilegiar o mundo que vemos e começarmos a pensar sobre o mundo como ele realmente é. Kaiser resume. A ciência fez um enorme progresso por séculos ao, de certa forma, dividir sistemas complicados em partes. Quando chegamos a um fenômeno como o entrelaçamento quântico, esse esquema quebra. Quando se trata da base da mecânica quântica, o todo é mais do que a soma de suas partes. Zeilinger expressa a motivação final. A motivação básica é apenas aprender como a natureza funciona, o que realmente está acontecendo. Einstein disse isso muito bem. Ele não está interessado nesta questão detalhada ou naquela questão detalhada. Ele só queria saber quais eram os pensamentos de Deus quando ele criou o mundo. Sua realidade quântica começa agora. Você se atreve a questionar a realidade? O entrelaçamento quântico nos mostra que o universo é muito mais misterioso e interconectado do que podemos imaginar. Permita que essa nova compreensão transforme sua visão de mundo. Qual mistério do universo você gostaria de desvendar a seguir?